Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes e radiovintes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro de Apocalipse, no capítulo 1, e versículos 11 ao 20, onde disse, João, o apóstolo, disse, eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreve-o num livro que vês, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como branca lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí como morto aos seus pés, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que hão de ser depois destas. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Nosso tema para esta ocasião é as coisas que foram, as que são e as que hão de ser. Disto é que nos disse aqui Cristo, escreve as coisas que tens visto, as que são e as que hão de ser. Ou seja, as que foram, as que são e as que hão de ser. Para poder compreender nosso tema e poder compreender o livro de Apocalipse, que é um livro misterioso para a raça humana e que é um livro que está escrito em símbolos. E esses símbolos têm um significado. E sendo que este é um livro profético, seu significado é profético também. Para poder compreender bem este livro, temos que saber que é a revelação de Jesus Cristo, a qual foi enviada à Igreja de Jesus Cristo por meio do seu anjo. Diz Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para manifestar aos seus servos as coisas
que devem acontecer breve, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Esta revelação apocalíptica, que é dada a João, o apóstolo, foi enviada por Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Disse, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e das coisas que viste. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Porque este é um livro profético e contém todas as profecias das coisas que hão de acontecer. Por isso é que, no livro de Apocalipse, nestes símbolos apocalípticos, se reúnem todas as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aqui se encontram todas essas profecias colocadas nestes símbolos do Apocalipse. Por isso encontraremos nesta revelação apocalíptica dada por Jesus Cristo através do seu anjo ao apóstolo São João, encontraremos aqui que coisas que o profeta Isaías falou, ou o profeta Jeremias, ou o profeta Ezequiel, ou o profeta Malaquias, ou o profeta Zacarias, ou o profeta e salmista Davi, ou o profeta Moisés, ou nosso amado Senhor Jesus Cristo, encontraremos aqui essas profecias em forma simbólica. Vejamos algumas destas profecias para que tenhamos um quadro claro. Vejam o profeta Zacarias falando aqui com o anjo que lhe mostrava estas coisas, disse, capítulo 4, versículo 1 em diante, disse, e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse, que vês? E respondi, olha, eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, ou seja, umas lâmpadas e 7 canudos, um para cada lâmpada que estão em cima do topo. Por cima, 2 oliveiras, uma à direita do vaso e a outra à sua esquerda. E agora, vejam no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, disse, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Aqui temos esses 7 candelabros ou 7 lâmpadas nos castiçal. Porque esse candelabro de Zacarias representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E estes 7 castiçais ou candelabros aqui representam as 7 eras da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejamos também as 2 oliveiras, disse que a cada lado do candelabro houve 2 oliveiras. Disse, junto a ele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. O profeta Zacarias não compreendia o que isso significava e perguntou. E no mesmo capítulo 4, versículo 11 em diante, disse, falei mais e disse-lhe, que significam estas 2 oliveiras à direita do candelabro e à sua esquerda? Falou de novo e disse, o que significa estas 2 ramas de oliveiras que por meio dos 2 tubos de ouro vertem de si azeite como ouro? E me respondeu dizendo, não sabes tu o que é isto? Eu disse, não, Senhor meu. Ele disse, esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Ou seja, que são
dois personagens aqui, os dois ungidos que estão diante da presença do Deus de toda a terra. E agora vejamos os dois ungidos aqui em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 em diante, onde disse: E darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidos de cilício. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra, da terra. Vem, o mesmo que o profeta Zacarias viu lá, agora está colocado aqui no livro de Apocalipse. E o cumprimento desse candelabro com 7 lâmpadas é a Igreja do Senhor Jesus Cristo passando por suas 7 etapas ou eras, correspondentes estas eras ao lugar santo desse templo espiritual de Jesus Cristo, que é sua Igreja. E agora encontramos que junto ao castiçal ou candelabro estão estas duas oliveiras, que são, no livro do Apocalipse, capítulo 11, os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, os quais são dois ministérios, os ministérios de Moisés e Elias, para serem manifestados na terra, os quais no céu representam os arcanjos Gabriel e Miguel. Agora podemos ver que as coisas que estão no céu, no templo de Deus no céu, têm que se materializar na terra, no templo espiritual de Jesus Cristo, que é a sua Igreja. Por isso, encontramos no livro do Apocalipse, vejam, no capítulo 4, também algo muito interessante aqui. Capítulo 4, versículo 5 diz: E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Aí temos o candelabro ou o castiçal de novo, mas lá no céu. Aí temos as 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Agora vejam como na Igreja do Senhor Jesus Cristo se materializa isto nas 7 etapas ou eras da Igreja gentia, onde o castiçal ou candelabro com suas 7 lâmpadas tem cada lâmpada uma chama acesa com o fogo de Deus. E isso é o anjo mensageiro de cada era, cheio do Espírito de Deus, aceso com o fogo de Deus, e por meio desse mensageiro, a luz da Shekinah, Jesus Cristo, iluminando no meio da sua Igreja. Vejam como vai se materializando na Igreja de Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Jesus Cristo. Tudo o que está no templo de Deus no céu. Assim como no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu, encontramos as coisas que estão no céu representadas em coisas que Moisés construiu e colocou dentro do templo. Temos o candelabro no lugar santo, o qual é tipo e figura destas 7 lâmpadas acesas no céu, que são os 7 Espíritos de Deus, e representam na Igreja de Jesus Cristo as 7 eras com o mensageiro de cada era aceso com o fogo do Espírito Santo. Agora vejamos também em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, onde diz: Olhei e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos estava em pé um cordeiro como imolado. Esse é Cristo, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Agora vejam como Jesus Cristo, o Cordeiro, tem 7 chifres e 7 olhos. Os 7 chifres são as 7 etapas ou eras da Igreja.
E os 7 olhos são os 7 anjos mensageiros das 7 eras. Olhos representam videntes, profetas. E agora, vejam como Cristo em sua igreja esteve materializando em carne humana, em seres humanos, o que há no céu, no templo de Deus no céu. E agora, Cristo com sua igreja, aqui aparece materializando tudo o que está no templo de Deus no céu. Por isso, assim como a representação do templo de Deus no céu, aqui na terra estava onde? No templo de Moisés? Pois no tabernáculo que Moisés construiu. Por isso é que os sacrifícios eram oferecidos ali no templo e eram aceitos por Deus, porque todos esses sacrifícios e o sangue desses sacrifícios estavam apontando, assinalando a um sacrifício perfeito que viria mais adiante, o qual seria realizado pelo Messias, o qual foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas até que chegasse o sacrifício perfeito, o povo hebreu tinha esses sacrifícios temporários, assinalando que mais adiante viria um sacrifício perfeito. Por isso é que funcionavam aqueles sacrifícios no meio do povo hebreu. Eles tinham a revelação desses sacrifícios e de como funcionavam. Eram aceitos por Deus. E o pecado das pessoas eram cobertos com o sangue daqueles sacrifícios. Agora, podemos ver que esses sacrifícios por si estavam profetizando que algum dia viria um sacrifício perfeito. E ao chegar um sacrifício perfeito, já o que não era perfeito tinha que ser o quê? Tirado. Por isso, quando Cristo apareceu, João o apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não como o Cordeiro de Deus que cobre o pecado, mas que o tira. Porque o pecado das pessoas antes da morte de Cristo estava somente coberto por aqueles sacrifícios. Mas quando Cristo morreu, tirou o pecado. Ele tomou nossos pecados e pagou por nossos pecados. E o salário do pecado é morte. Por isso Cristo morreu por todos nós, para que nós possamos viver eternamente. Se nosso corpo físico morrer, Ele nos ressuscitará em um corpo eterno. Agora, vejam vocês, quando Cristo morreu, o pecado de todos aqueles do Antigo Testamento que tinham oferecido a Deus esses sacrifícios foi tirado. E da morte de Cristo e ressurreição e ascensão ao céu em diante, já não se necessitavam mais desses sacrifícios de animaizinhos, porque diante de Deus já estava um sacrifício perfeito, efetuado. E o sangue desse sacrifício foi levado ao templo de Deus que está no céu. Nosso amado Senhor Jesus Cristo, sendo também o sumo sacerdote do templo que está no céu, não levou seu sangue ao templo que estava em Jerusalém, mas que levou seu sangue ao próprio céu, ao templo de Deus no céu, e o colocou sobre o propiciatório do templo de Deus que está no céu. Entrando no lugar santíssimo, se sentou à destra de Deus e colocou seu sangue ali, para fazer intercessão por toda pessoa que crê em Jesus Cristo como nosso Salvador, e lava seus pecados no sangue de Cristo, até que tenha entrado até o último dos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E depois, Cristo terminará sua obra de intercessão no céu como sumo sacerdote, como fazia o sumo sacerdote no meio do povo hebreu. No dia 10 do 7º mês de cada ano, o dia da expiação, ele entrava com o sangue da expiação do bode
e aspergia com seu dedo sobre o propiciatório que estava sobre a arca do pacto. No propiciatório estavam 2 querubins de ouro, um à direita e o outro à esquerda, e no meio dos 2 querubins de ouro estava a presença de Deus, porque esse propiciatório representa o trono de Deus no céu. E no meio dos 2 querubins de ouro estava ali a presença de Deus. Assim como no céu encontramos o trono de Deus e encontramos também os arcanjos de Deus, Gabriel e Miguel, um de cada lado. E agora, vejam, Cristo subiu ao céu com seu próprio sangue e se colocou ali no propiciatório e colocou seu sangue sobre o propiciatório. E, consequentemente, desde o trono de Deus, foi estendida a misericórdia para a raça humana desde que Cristo subiu ao céu. E essa misericórdia esteve sendo estendida para a raça humana todos estes 2000 anos. E isso será até que entre até o último dos escolhidos de Deus, dos primogênitos de Deus, até que entre até o último dos membros da Igreja de Jesus Cristo, isto é, até que entre até o último do Israel celestial. Assim como há um Israel terreno que tinha um templo terreno, há um Israel celestial. E o templo para o Israel celestial é o templo que está no céu, onde Cristo esteve fazendo intercessão. E por si, o Israel celestial também representa o templo que está no céu. Assim como o povo hebreu tinha um templo no meio deles, e também o povo hebreu representa ao templo que está no céu. Ou seja, que Israel como nação é um templo também. Por isso tinha o lugar santíssimo, que é o templo que tinha lugar santo, que é Jerusalém, e tinha o átrio, que é todo o território de Israel. Agora, podemos ver que o Israel celestial, que é a Igreja de Jesus Cristo, que são os primogênitos de Deus escritos no céu, necessitava um sacrifício perfeito que tirasse o pecado. E Cristo é esse sacrifício perfeito pelo pecado. São João tinha visto tudo o que tinha acontecido naquele tempo da primeira vinda de Cristo e estava vendo também tudo o que estava acontecendo no meio da Igreja de Jesus Cristo, no meio do povo hebreu, nessa etapa onde os apóstolos estavam vivos, até que por último ficou somente São João, o qual foi o último dos apóstolos e o único que morreu de morte natural. Os demais foram martirizados. Agora, encontramos que as coisas que foram antes das 7 etapas ou eras da igreja gentia, João as viu, as experimentou e as conheceu e deu testemunho delas. E agora começavam as coisas correspondentes às 7 etapas ou eras da igreja gentia, as quais para os dias de João o apóstolo, quando recebeu esta revelação apocalíptica, já tinha começado, porque a primeira era da igreja entre os gentios começou no ano 53 da era cristã. E São Paulo foi o primeiro anjo mensageiro desta primeira era da igreja gentia. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo é o portador desta revelação apocalíptica para dar ao apóstolo São João. Encontramos que é a revelação de Jesus Cristo
para a Igreja de Jesus Cristo. Vimos como no livro de Apocalipse se reúnem todas as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, dadas pelos profetas e pelo mesmo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos de Jesus Cristo. Vejam, uma profecia de Jesus Cristo, a qual aparece de novo no livro de Apocalipse. Mas esta profecia também foi dada pelo arcanjo Gabriel e foi mostrada pelo arcanjo Gabriel ao profeta Daniel. Vamos ver esta profecia. Esta é a profecia principal do livro do profeta Daniel, a maior profecia. Vejam no capítulo 7 de Daniel, versículo 13 em diante, diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Ele foi dado domínio, glória e reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que nunca passará e o seu reino um que não será destruído. Depois, na profecia de Jesus Cristo, no capítulo 24, versículo 30 em diante, disse: Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É a mesma profecia da vinda do Filho do Homem nas nuvens. Vocês encontrarão que as profecias de Jesus Cristo também aparecem no Antigo Testamento. E Cristo as trouxe com mais luz no Novo Testamento. Depois, os apóstolos também falaram destas mesmas profecias e deram mais luz com relação a estas profecias. E depois, o livro de Apocalipse reúne todas as profecias e as condensa nestes símbolos apocalípticos. Agora vejam, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 ao 8 disse: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Farão lamentação por ele. E Cristo disse: E verão o Filho do Homem. Vamos ver. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E diz: E ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão seus escolhidos dos quatro ventos, desde um extremo até o outro. E seus anjos, sendo enviados para juntar seus escolhidos, são as duas oliveiras. Os ministérios de Moisés e Elias, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sendo enviados para chamar e juntar os escolhidos, tanto do povo hebreu, que são 144.000, como também dentre os gentios, que são os escolhidos da Igreja de Jesus Cristo, que estarão vivendo no último dia, que têm que ser chamados e juntados no corpo místico de Cristo na era da pedra angular, para aí serem preparados para serem transformados e raptados no último dia. Agora, vejamos a vinda do Filho do Homem também em Apocalipse capítulo 10, onde diz: E vi descer do céu outro anjo forte, vestido de uma nuvem, com o arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Aqui temos
a vinda do Filho do Homem, a vinda do anjo forte, a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, o qual 2000 anos atrás veio no meio do povo hebreu em carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus. Era nada menos que a vinda do Verbo que estava com Deus e era Deus, o qual se fez carne e habitou no meio dos seres humanos, no meio da nação hebraica. Quando Deus falou ao profeta Malaquias, no capítulo 3, com relação à vinda do Messias, disse que enviaria um preparando o caminho, o qual foi João Batista. Disse, capítulo 3 de Malaquias, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista que veio preparando o caminho ao Senhor. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que vem, disse Jeová dos exércitos. Quem viria? O Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o anjo do pacto, o qual disse ao profeta Moisés, no capítulo 3 do Êxodo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse anjo do pacto, ou anjo de Jeová, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque ele é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, o qual depois se fez carne, habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus, que significa Salvador ou Redentor, para realizar a obra de salvação, a obra de redenção, morrendo na cruz do Calvário ao levar nossos pecados e pagando assim o preço da redenção. Agora, este mesmo anjo do pacto que veio 2000 anos atrás no meio do povo hebreu em carne humana foi o mesmo que libertou o povo hebreu. Por isso é que ele podia dizer no Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versículos 56 em diante, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele dá testemunho aqui que antes de Abraão vir a existência aqui na terra, ele já era, Jesus já era, porque é antes de Abraão. João dizia também, depois de mim vem um maior que eu, o qual é antes que eu, e vinha depois de João. E agora Jesus vem depois de João e vem depois de Abraão, e é primeiro que Abraão e é primeiro que João. E é primeiro também que Noé, é primeiro que Sete, é primeiro que Abel e é primeiro que Adão também, porque ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador dos céus e da terra que veio dentro de um véu de carne chamado Jesus. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Disse São Paulo em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 16. Agora vejam vocês. É um mistério grande, mas é o mistério que trouxe a salvação, a redenção para o ser humano, porque por meio do corpo físico que o anjo do pacto usou em sua primeira vinda em carne humana, tomou nossos pecados e pagou o preço da redenção. Morreu por nós. A morte que nós tínhamos que receber, ele a recebeu. E por isso é que ele teve que ir ao inferno. Mas ali pregou as almas encarceradas que se encontravam lá, no inferno. Mas não pregou uma mensagem para salvação, mas uma mensagem de condenação, porque foram incrédulos
a Noé. Quando Noé esteve na terra, pregando a palavra e dando a conhecer que viria um dilúvio. Agora vejam como Cristo foi e pregou lá as almas encarceradas. Assim diz em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne. Ou seja, que o que morreu foi somente o corpo físico, mas vivificado em espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Como Cristo foi ao inferno, onde estavam esses espíritos encarcerados, e pregou? Foi em espírito, ou seja, que foi em seu corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas da sexta dimensão. E pregou ali a esses espíritos encarcerados, ou seja, disse os que noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Agora vejam, todas essas pessoas que não creram no profeta Noé e, consequentemente, foram destruídas quando veio o dilúvio os levou, a todos, essas pessoas depois passaram ao inferno. E passaram a viver ali no inferno, que é a quinta dimensão, ou seja, que é outro mundo, outra dimensão. E passaram a viver lá, nesse outro corpo que é o espírito. Tinham corpos, têm corpos dessa dimensão, desta quinta dimensão. Mas Cristo, com seu corpo teofânico da sexta dimensão, teve que ir à quinta dimensão e pregou ali a esses espíritos encarcerados, essas pessoas que foram desobedientes no tempo de Noé. Não pregou salvação, mas que pregou ali condenação, porque por incrédulos tinham sido destruídos pelo dilúvio e tinham descido ao inferno, a quinta dimensão. E depois Cristo saiu do inferno, passou ao paraíso, onde o estavam esperando, que é a sexta dimensão. Lá estavam Abraão, Isaque, Jacó e todos os santos do Antigo Testamento. E no domingo pela manhã ressuscitou com eles. E depois esteve uns 40 dias sobre a terra, e também os santos ressuscitados. E esteve aparecendo aos seus discípulos em umas quantas ocasiões, e também os santos que ressuscitaram com Cristo estiveram aparecendo em diferentes ocasiões. Diz a Escritura que apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. Isso está no capítulo 27 de São Mateus, pelos versículos 51 ao 53, disse: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, ou seja, depois da ressurreição de Jesus Cristo, entraram na santa cidade e apareceram a muitos. Apareceram a muitos ali, na cidade de Jerusalém. Agora podemos ver como Cristo, nosso Salvador, que é o anjo de Jeová, o anjo do pacto que tinha libertado o povo hebreu, o qual se manifestou no Antigo Testamento como anjo de Jeová, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico e, consequentemente, tem o nome de Deus, pois o mesmo Deus dá testemunho a respeito do seu anjo no capítulo 23 de Êxodo, versículo 20 ao 23, onde diz: Eis que eu envio o meu anjo diante de ti,
para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Onde está o nome de Deus? Em seu anjo, enviado ao povo hebreu, para a liberação do povo hebreu. Porque o anjo de Jeová é o mesmo Deus em seu corpo teofânico. Mas esse corpo teofânico, sempre que aparecia no meio do povo hebreu, era chamado anjo de Jeová, porque anjo significa mensageiro. E agora, encontramos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifestado em um corpo teofânico, um corpo da sexta dimensão, e é chamado Deus. Quando está manifestado em seu corpo teofânico, é chamado o anjo do pacto ou anjo de Jeová. E depois se fez carne e habitou no meio do povo hebreu. Vejam, diz, e virá. Depois que envia seu precursor, seu mensageiro, que foi João Batista, neste mesmo capítulo 3 de Malaquias diz, e virá subitamente ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que vem, disse Jeová dos exércitos. Quem viria? Depois de João Batista, viria o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto, ou seja, o anjo de Jeová. E quando veio, como veio? Vestido de carne humana, vestido de um corpo desta dimensão, um corpo visível, o qual foi criado por Deus no ventre de Maria, onde criou uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, e foi formado assim o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judeia, por meio de uma mulher virgem, de uma jovem virgem descendente do rei Davi. Por isso tinha que nascer em Belém da Judeia, para cumprir a profecia de que o Messias viria por meio da descendência do rei Davi. E assim por meio de uma mulher virgem da tribo de Judá. E nasceria onde? Em Belém da Judeia, conforme a profecia. Agora vimos tudo o que se cumpriu na primeira vinda de Cristo. Vimos que foi a vinda do verbo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, vestido de carne humana. Essa foi sua vestimenta humana e seu templo humano, no qual ele foi manifestado. E aí estava, consequentemente, escrito o nome de Deus para a sua obra de redenção, que realizaria na cruz do Calvário. Porque o nome é colocado onde? Na vestimenta, nesta vestimenta humana que ele teria em sua vinda. E também é seu templo, portanto, no templo de Deus, assim como no Antigo Testamento estava o nome de Deus no templo, porque estava no lugar santíssimo sobre a arca do pacto, onde estava o anjo do pacto, e aí está, no anjo está o nome. E também o sumo sacerdote levava escrito o nome de Deus em sua testa, em uma lâmina de ouro. E por isso encontramos que Cristo, como sumo sacerdote, vejam vocês, leva o nome de Deus. Por isso é que Cristo dizia, eu vim em nome do meu Pai. E também em outra ocasião ele disse em São João, no livro de São João, capítulo 12, versículo 28, Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 28, vejam o que Cristo disse ali. Pai, glorifica o teu nome.
Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e o glorificarei outra vez. O glorificou em sua primeira vinda, colocando seu nome no véu de carne e realizando a obra correspondente de redenção, realizando-a neste nome, no nome de Deus para a redenção. E para o último dia será glorificado o nome de Deus, pois ele disse: e o glorificarei outra vez. Isto é para a sua segunda vinda. E agora para isto, disse Apocalipse capítulo 12, vamos ver, capítulo 3, capítulo 3, versículo 12. Diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome de Deus vai ser escrito sobre uma pessoa, sobre o vencedor. Assim como o nome de Deus para a redenção estava escrito sobre Jesus, o qual foi o vencedor, obteve a vitória, e assim obteve a redenção para todos nós. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Há pessoas que não sabem que Jesus Cristo tem um nome novo, mas aqui ele mesmo diz que tem um nome novo. E este é o nome que ele escreverá sobre o vencedor. E esse vencedor será o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual estará no último dia no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Esse maná escondido é a revelação de Jesus Cristo para o último dia. É a revelação da segunda vinda de Cristo que ele realiza em sua segunda vinda. E dar-lhe uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome escrito, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e músculos de bronze, e pernas de ferro e pés de ferro e de barro cozido. Esses são os diferentes impérios do reino dos gentios. O império babilônico, representado na cabeça de ouro, o império medo-persa, representado no peito e os braços de prata, o império da Grécia, representado no ventre e coxas de bronze, e o império romano, representado nas pernas de ferro. E no último dia, o império romano mesmo, com barro, que são os pés de ferro e de barro, onde os 10 reis darão seu poder e sua autoridade à besta.
Essa etapa dos pés de ferro e de barro cozido é a etapa que no tempo final estará na segunda vinda de Cristo. E a vinda de Cristo estará representada a vinda da pedra não cortada por mãos, e aí é onde há o encontro dos pés de ferro e de barro cozido com a vinda da pedra não cortada por mãos. Pois na primeira vinda de Cristo, a primeira vinda da pedra não cortada por mãos, encontramos que as pernas de ferro feriram a Cristo na cruz do Calvário. Mas para a etapa das pernas de ferro, a pedra não cortada por mãos não feriria a estátua. Vem? Por isso, quando Pedro quis tirar a espada, Cristo disse que não o fizesse. E quando Pilatos perguntou sobre se Jesus era rei, perguntou a Jesus, Cristo disse, eu para isto vim. Mas também disse, meu reino não é deste mundo. Ou seja, que o reino de Cristo não é deste mundo, não é do império dos gentios. Não pertence a nenhuma dessas etapas do reino dos gentios. Não pertence a essa estátua que o rei Nabucodonosor viu. Pertence à pedra não cortada por mãos que o rei Nabucodonosor viu e o interpretou o profeta Daniel. Pois disse que quando veio esta pedra não cortada por mãos, feriu a imagem nos pés de ferro e de barro cozido, os esmiuçou. E também foram esmiuçados o ferro, o bronze, a prata e o ouro. E não ficou rastro algum desses impérios, ou seja, dessas etapas do reino dos gentios. Mas disse que a pedra cresceu e se tornou um grande monte, ou seja, um grande reino. Esse glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vem que o reino de Cristo não é deste mundo, não é do império dos gentios. O reino de Cristo pertence ao reino dos céus. Portanto, esse reino de Cristo que esteve sendo formado, porque Cristo disse aos seus apóstolos, assim como o Pai me encomendou um reino, eu encomendei um reino a vocês. E agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo foi crescendo de etapa em etapa, de era em era, como um grande monte. Mas fisicamente não reinou nesta terra, mas reinará com Cristo durante o reino milenial. Portanto, com a vinda desta pedra não cortada por mãos, no último dia, quando a trombeta final, o grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, tiver dado toda a sua mensagem, que é a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, depois os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E aí estarão milhões de seres crentes em Cristo que foram redimidos em eras passadas, e os deste tempo, com corpos eternos, e aí está o reino de Cristo. Todas as pessoas do seu reino, que são os reis e sacerdotes desse reino, com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E são milhões. Não são duas ou três pessoas deste tempo final, pois não são tantos. Mas quando juntamos todas as etapas da igreja de Jesus Cristo, então são milhões. E esse é o poderoso exército de Apocalipse, capítulo 19, que vem com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Esse é seu poderoso exército, formado por pessoas
com corpos eternos, os quais foram redimidos por Cristo durante suas diferentes etapas, pelos quais Cristo fez intercessão no céu. E nesse tempo final, Ele completa sua igreja nestes dias nos quais nós vivemos, ao estar chamando e juntando todos os seus escolhidos deste tempo final. E quando estiver completo o número da igreja de Jesus Cristo, Cristo já sairá do trono de intercessão no céu e reclamará todos os que Ele redimiu com seu sangue precioso, os mortos em Cristo, e os ressuscitará em corpos eternos, e nos transformará. E assim já estaremos iguais a Jesus Cristo com corpos eternos. Agora, vejam, estas são das coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. Porque no livro de Apocalipse foi dito a João que escrevesse, que desse a conhecer todas estas coisas. Lhes foi dito, escreve as coisas que tens visto, ou seja, as que eram, as que são, as que eram e as que são, e as que hão de ser depois destas. As que foram, e João as tinha visto, e as que eram, naqueles tempos que eram as diferentes etapas da igreja que já tinham começado, onde Cristo estava se revelando. Porque Cristo, por meio do mensageiro de cada etapa, de cada era, esteve no meio da sua igreja em Espírito Santo manifestado, velado e revelado através do mensageiro de cada era. E esteve falando ao mensageiro, porque ao mensageiro sempre é que chega a revelação de Deus para sua era. E depois, por meio desse mensageiro, Cristo falou a sua igreja e falou a todo ser humano. E chamou e juntou seus escolhidos em cada era, por meio da manifestação de Cristo e Espírito Santo através do mensageiro de cada era. Também encontramos que na revelação do Apocalipse aparece que no cristianismo haveria trigo e joio, ou seja, filhos de Deus e filhos do maligno. Na parábola do trigo e do joio, Cristo mostrou quando disse que o Filho do Homem semeou o trigo, mas o inimigo, o diabo, semeou o joio no mesmo campo. Assim como no princípio estava o trigo e o joio, ou seja, o trigo, Abel, e o joio, Caim. Por isso a Bíblia diz, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão Abel. E agora podemos ver que através das diferentes etapas da Igreja de Jesus Cristo, também o joio se colocou no mesmo campo. E por isso se repetiu em diferentes ocasiões o mesmo que aconteceu no tempo de Abel e Caim. Recordem que ambos eram religiosos e ambos adoraram a Deus. Mas a adoração e sacrifício de Abel foi aceito, mas a de Caim não foi aceito. E assim também foi de etapa em etapa, de era em era. Mas ambos, vejam vocês, criam em Deus
e proclamavam oferecer a Deus seus serviços. E agora Caim matou Abel. E isso é o mesmo que vimos através da história. Vimos estas situações religiosas porque há joio no meio do trigo. E o joio sempre tratou de destruir o trigo, como Caim fez com Abel, para Caim ficar com toda a bênção. Agora, podemos ver que para o último dia, o joio será queimado no fogo, no forno de fogo. Disse Jesus Cristo na parábola do trigo e do joio. Vejam como Cristo também disse em São Mateus capítulo 15, versículo 13, disse, porém respondendo ele, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso se refere a seres humanos que serão arrancados do planeta Terra e, consequentemente, da vida, e não têm direito à vida eterna. Em São Mateus capítulo 3, versículo 10 em diante, disse João Batista pregando. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo em água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, cujo calçado não sou digno de levar, ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Em sua mão tem a pá. E limpará sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, e queimará a palha em fogo, que nunca se apagará. Agora vejam como João Batista prega sobre o fim do tempo, onde o trigo será recolhido no celeiro e a palha será queimada no fogo. Agora podemos ver que Cristo ensinou que há trigo e há joio, filhos de Deus e filhos do maligno, neste planeta Terra. E não somente isso, que também no meio do cristianismo estaria o trigo e o joio, os filhos de Deus e os filhos do maligno também. Como também no meio do povo hebreu como nação, mesmo que seja uma nação escolhida por Deus, e são descendentes de Abraão, e de Isaac, e de Jacó, e dos patriarcas. No meio do povo hebreu também houve filhos de Deus e filhos do maligno. Agora podemos ver que isto é uma realidade que não podemos negar, porquanto o mesmo Jesus Cristo ensina. E se ele ensina, quem vai negar os ensinamentos de Jesus Cristo? Se somos crentes em Jesus Cristo, então temos que crer no que ele ensinou. Mas o importante é que há filhos de Deus e que somos filhos de Deus. Por que nos preocupar no sentido de que há filhos do maligno e não querer que haja filhos do maligno na terra?
Não se preocupe com essa parte. Dê graças a Deus porque você é um filho ou uma filha de Deus. Mesmo que haja na terra joio, não importa. O importante é que você é trigo. Agora, vejam vocês o porquê é que vem o juízo divino sobre a raça humana. Não vem o juízo divino sobre o trigo. Não vem o juízo divino sobre os filhos de Deus. Em Malaquias, capítulo 4, nos disse sobre quem vem o juízo divino. Diz, capítulo 4, versículo em diante. Porque eis que aquele dia vem ardente como forno, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como estopa, e o dia que está para vir os abrasará, disse Jeová dos exércitos, e não deixará nem raiz e nem ramo. A radioatividade que será desatada por causa de uma guerra atômica ocasionará que seja um tempo ardente como um forno, onde serão queimados como estopa os malignos. Essa é a profecia, mas o que será dos filhos e filhas de Deus? Diz, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação, e saireis e saltareis, como bezerros no cerradouro. A saída do sol de justiça, nascendo o sol de justiça e trazendo salvação para os que temem o nome do Senhor, isto é, a segunda vinda de Cristo. Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Ele é nosso sol de justiça. E em sua segunda vinda, ele é o sol de justiça que ilumina um novo dia dispensacional, a dispensação do reino, e um novo dia milenial, o sétimo milênio. E vem em um novo dia milenial, vem nascendo no sétimo milênio, nascendo a segunda vinda de Cristo para todos os que temem o nome do Senhor, e traz salvação para os escolhidos de Deus, para serem transformados nesse tempo final, os que vivemos e os mortos em Cristo serem ressuscitados. Essas são das coisas que hão de ser. Agora, no livro de Apocalipse, está essa ressurreição para os mortos em Cristo, que são das coisas que devem acontecer no tempo final. Claro que está essa ressurreição. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante diz, e vi tronos e se sentaram sobre eles os que receberam faculdade de julgar, e vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas e em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aí estão, na primeira ressurreição, os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Agora vimos aqui sobre estas coisas que devem acontecer no sétimo milênio, que é o último dia diante de Deus, das quais coisas Cristo
falou e estabeleceu que a ressurreição dos crentes nele que partiram, ou seja, que morreram fisicamente, ele estabeleceu que realizará essa ressurreição no último dia, que é o sétimo milênio. São João capítulo 6, versículo 39 ao 40 diz: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Quando? No último dia. É que ele o ressuscitará. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Para quando Cristo estabeleceu que ressuscitará os crentes nele que partiram, disse que será para o último dia, e o último dia é o sétimo milênio. Vejam como tudo isto que está no Antigo Testamento também encontramos no Novo Testamento, nos Evangelhos e nas cartas apostólicas, e depois encontramos tudo resumido no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, temos nesses símbolos apocalípticos as coisas que aconteceram para o tempo de João e as coisas que eram para o tempo de João e para todas as eras da igreja gentia e as coisas que seriam depois das 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora temos na história as coisas que já tinham acontecido para o tempo de João. E temos as coisas que estavam acontecendo no tempo de João e que continuaram acontecendo durante as diferentes eras da igreja gentia, onde Cristo esteve manifestado de era em era. Vimos, através das eras, a obra de Jesus Cristo realizada. E também vimos como o diabo tratou de interromper a obra de Cristo. Vimos então, através destes símbolos apocalípticos, Jesus Cristo e o diabo manifestados na terra. Vimos Cristo e o Anticristo através da história bíblica. Durante estes 2000 anos que transcorreram. E para este tempo final, as coisas que devem acontecer, que devem ser, são reveladas à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Já estão neste livro de Apocalipse. E tudo o que está aqui tem que ser cumprido. E agora, Cristo nos disse em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, vejamos o que acontece aqui, o que João escuta. Depois disto olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. As coisas que acontecerão depois das 7 etapas ou eras da igreja gentia serão reveladas por Cristo com esta voz de trombeta. As coisas que aconteceram já nas 7 eras já é história. E agora há coisas que têm que acontecer neste tempo final. E correspondem à era da pedra angular, onde é preciso subir e onde Cristo está, em Espírito Santo manifestado. E por meio do seu anjo mensageiro,
Ele nos fala todas estas coisas que devem acontecer, porque assim como Ele falou por meio de cada anjo mensageiro em cada era as coisas que eles tinham que entender, agora para o último dia, as coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram, serão dadas a conhecer a Igreja de Jesus Cristo por meio do anjo de Jesus Cristo. Por isso, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Para mostrar as coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final, envia quem? Seu anjo mensageiro, porque esse é o instrumento de Jesus Cristo para o último dia, ou seja, para o sétimo milênio. E em seu anjo mensageiro é que Jesus Cristo em Espírito Santo se manifesta. E por meio do seu anjo mensageiro, fala à sua igreja todas estas coisas que em breve devem acontecer. Porque toda revelação tem que vir a um profeta e por meio de um profeta ser dada a conhecer ao povo de Deus. Porque não fará nada o Senhor Jeová, sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas, disse Amós capítulo 3, versículo 7. E Deus coloca a sua palavra sempre na boca do profeta que ele envia. Profeta como eu lhes levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis, disse o profeta Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 ao 19. Por quê? Porque Deus disse que porá a sua palavra na boca desse profeta que ele envia. E ele falará tudo o que Deus lhe mande falar. Essa é a forma em que Deus sempre falou. E por isso, quando Jesus apareceu, também era um profeta. E Deus falou por meio dele. E agora, para o último dia, todas estas coisas que em breve devem acontecer são dadas a conhecer a Igreja de Jesus Cristo por meio do anjo de Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo estará manifestado, revelando todas estas coisas e colocando-as em seu coração e em sua boca, para que ele as fale à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Na era da pedra angular, onde é a manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro, para assim obter o conhecimento de todas essas coisas que devem ser, que devem acontecer neste tempo final, e serem chamados e juntados e preparados para serem transformados neste tempo final. Pois esta é uma das coisas que devem acontecer no sétimo milênio, o chamado com a grande voz de trombeta a todos os escolhidos de Deus, dentre os gentios e também do povo hebreu. E esse chamado é o chamado de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, com essa grande voz de trombeta, e esta voz é a voz do Alfa e o Ômega, a voz de Cristo, no último dia, por meio do seu anjo mensageiro. Por isso é que também Cristo disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus. Quem é quem fala? Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, a quem enviou o seu anjo mensageiro. Quem é o enviado de Jesus Cristo? O anjo mensageiro de Jesus Cristo. Enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem é o anjo mensageiro, o profeta mensageiro, que vem dando testemunho destas coisas nas igrejas? É o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o mesmo que deu a João essa revelação apocalíptica, nestes símbolos apocalípticos. E é o mesmo que Jesus Cristo envia à sua igreja no último dia, na era da pedra angular, para dar testemunho à sua igreja
de todas essas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E assim, abrir à Igreja de Jesus Cristo estes símbolos que correspondem a este tempo final. E assim, poder compreender a Igreja de Jesus Cristo, estes símbolos proféticos do livro do Apocalipse, correspondente a este tempo final. E com a abertura desses símbolos proféticos apocalípticos correspondentes a este tempo final, das coisas que devem ser nesse tempo final, no último dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo receberá esta revelação de Jesus Cristo, tão ampla, que conhecerá assim todas as coisas que estarão acontecendo e as poderá identificar através de todas as profecias, também do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Poderá ver as coisas que estarão acontecendo e poderá uni-las à Escritura e ver que é o cumprimento do que está na profecia bíblica correspondente a este tempo final. Tudo isso obterá a Igreja de Jesus Cristo. Ao Jesus Cristo enviar seu anjo mensageiro, dando-lhes testemunho de todas essas coisas que devem ser neste tempo final. Assim é como a Igreja de Jesus Cristo obterá o conhecimento de todas essas coisas que estarão acontecendo neste tempo final. E será chamada a Igreja de Jesus Cristo, todos os escolhidos de Deus neste último dia, com essa grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro. E assim serão chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, dentre os gentios, e depois os escolhidos de Deus do povo hebreu. Será por meio da grande voz de trombeta do Alfa e o Ômega, a voz, a grande voz de trombeta do nosso amado Senhor Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro. Essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, com o qual nos dá Cristo, através do seu anjo mensageiro, a conhecer todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. As coisas que devem ser no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E também as que hão de ser depois do sétimo milênio. Vimos as coisas que foram, as que são e as que hão de ser. E vimos que, para dar a conhecer estas coisas, Jesus Cristo enviou o seu anjo mensageiro, a João, o apóstolo primeiro. E disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que esse anjo mensageiro de Jesus Cristo é um profeta, o qual nós já sabemos. Na página 301 do livro dos selos, disse o reverendo William Branham. Notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia. Recordem que uma águia representa um profeta. E também representa a Deus. E também as águias representam os escolhidos de Deus. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia.
A quem? Ao profeta Moisés. Assim como antes do dilúvio mandou a quem? Ao profeta Noé. Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? O crê? Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9. Para ver se foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro de Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou o que ouviu. Eu, João, sou o que ouviu e viu estas coisas. E depois que as ouvi e vi, postei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava estas coisas. E ele, o anjo, me disse: olha, não o faça. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração ou mensageiro algum. Porque eu sou servo contigo e com teus irmãos, os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 ao 9. Agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é revelada ao povo, é revelada por meio de quê? De um profeta, porque ao profeta é que vem essa revelação da palavra, e logo o profeta a dá ao povo. Por isso é que Deus coloca sua palavra no coração e na boca do profeta que ele envia. E por isso é que Deus diz: a ele ouvireis. E o profeta Moisés disse: a ele ouvireis, profeta do meio de ti. Dentre teus irmãos como eu, vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis. Por quê? Porque Deus colocou sua palavra para esse tempo na boca deste profeta. E escutar este profeta é estar escutando Deus, porque nesse profeta está a voz de Deus. Esse profeta é a voz de Deus para a raça humana nesse tempo. A voz de Deus no tempo de Noé era o profeta Noé, porque nele estava a palavra de Deus para a raça humana. E tudo o que Noé disse era a palavra de Deus. Por isso veio o dilúvio e os que não creram foram destruídos. E somente um grupo de 8 pessoas, contando Noé, foram salvas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras ou noras. Eles somente foram salvos porque eles foram os que creram e se mantiveram com Noé. E eram os que estavam sob os sacrifícios que Noé oferecia a Deus, e consequentemente seus pecados estavam cobertos, mesmo que não apagados, mas estavam cobertos diante de Deus. E por isso é que Deus achou Noé justo diante dele, porque seus pecados estavam cobertos. Agora podemos ver que Cristo, falando deste tempo final, disse que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de quem? De Noé. Estamos vivendo em um tempo paralelo ao tempo de Noé, onde a raça humana receberá um dilúvio, não de água, mas de fogo, em certas regiões do planeta Terra. E isso é fogo atômico e fogo também vulcânico. Haverá neste planeta Terra e lava vulcânica e cinza vulcânica.
E também todo todo outro tipo de fogo vai se desatar também, porque há cidades onde os sistemas das cozinhas e também sistemas de calefação estão conectados a tubos de gás que percorrem toda a cidade. E isso é explosivo também. Portanto, com os juízos divinos caindo sobre a terra e a radioatividade se desatando, tudo que for gases que se incendeiam também formarão fogo. Mas o fogo mais terrível é o fogo atômico. Agora vejam vocês como isso está profetizado também para acontecer quando? No último dia. Disse Malaquias que virá o dia ardente como um forno e todos os soberbos e todos os que fazem maldade serão estopas. E aquele dia que virá os abrasará, disse Jeová dos exércitos. E se é uma profecia, é inevitável. Isso que está profetizado. Mas para os que temem o nome do Senhor nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. E antes desse juízo e destruição que virá, os escolhidos que partiram serão ressuscitados em corpos eternos, e nós seremos transformados. E já estando no novo corpo, estaremos em corpos imortais e glorificados, e iremos, antes que caiam os juízos divinos sobre a terra, iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim que não há nenhum risco para os escolhidos de Deus, porque o que é escolhido de Deus, aos escolhidos de Deus nascerá o sol de justiça, ou seja, a segunda vinda de Cristo, com seus anjos. E em suas asas, que são os ministérios dos seus anjos, os ministérios das duas oliveiras, os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, trará salvação, porque por meio dos ministérios das duas oliveiras são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus com a mensagem da grande voz de trombeta. E estas são das coisas que hão de acontecer no último dia, as quais não aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Estas são as coisas que hão de ser no 7º milênio. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem, já estamos no 7º milênio, já faz muitos anos. Já acrescentando o calendário os anos de atrasos que tem, estamos no 7º milênio. Portanto, estamos no tempo onde as coisas que hão de ser, depois das coisas que já aconteceram nas 7 eras da igreja gentia, já as coisas que hão de ser neste tempo final, já tem que estar cumprindo-se, e somente são conhecidas por aqueles que estarão recebendo o anjo de Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo estará manifestado em Espírito Santo, colocando sua palavra e sua revelação nesse anjo mensageiro, e por meio desse anjo mensageiro, revelando-se à sua igreja e falando à sua igreja por meio desse anjo mensageiro, que é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular. Porque esse anjo que revelou a João toda essa revelação apocalíptica é um profeta que para o último dia estaria na terra em carne humana. E esse é o anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. E é a primeira ocasião em que Jesus Cristo enviaria à sua igreja um profeta dispensacional. Por isso é que quando compara
o tempo da vinda do Filho do Homem o compara com os dias de Noé. Porque Noé era um profeta dispensacional. E o compara com os dias de Ló, porque nos dias de Ló estava um profeta dispensacional chamado Abraão. Estamos vivendo em dias paralelos aos de Noé, aos de Moisés também, sendo Moisés um profeta dispensacional, e aos de Ló, onde estava um profeta dispensacional chamado Abraão. Agora vejam que nessas três ocasiões, o tempo de Noé, o tempo de Moisés e o tempo de Abraão, houve uma destruição. Para o tempo de Noé, a destruição do dilúvio, do mundo pré-diluviano. Para o tempo de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra com fogo do céu. Para o tempo de Moisés, a destruição do Egito com as pragas que vieram sobre o Egito. E depois encontramos que até o exército do faraó foi destruído no Mar Vermelho. Agora podemos ver que tudo isso é tipo e figura do que estará acontecendo com o reino dos gentios, por um lado, e por outro lado, quanto ao povo de Deus, as bênçãos de Deus para o povo de Deus. É um tempo de juízo, mas é um tempo também de bênção. Um tempo de juízo para o reino dos gentios e para o joio, e é um tempo de bênção para o reino de Deus, para a igreja de Jesus Cristo, com todos os filhos e filhas de Deus. Por isso são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está a bênção de Jesus Cristo, para receberem assim a fé, para serem transformados, elevados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E estas são das coisas que devem ser neste tempo final, as quais já estão escritas nestas profecias apocalípticas que se encontram nesses símbolos do livro do Apocalipse, onde se reúnem todas as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento relacionadas a este tempo final. Aí estão condensadas no livro do Apocalipse. Vimos as coisas que foram, as que são e as que hão de ser. Na próxima atividade, estaremos vendo o tema correspondente à próxima atividade, o qual é o Espírito de Deus falando às igrejas. E vamos ver como o Espírito de Deus fala às igrejas, como falou às igrejas em tempos passados e como estaria falando às igrejas neste tempo final. Para que assim todos possam escutar a voz do Espírito de Deus, a voz de Jesus Cristo neste tempo final. Nesta ocasião, escutamos as coisas que foram, as que são e as que hão de ser. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E sejamos todos levados à ceia das bodas do Cordeiro com nosso amado Senhor Jesus Cristo,
no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém Amém e amém. e amém. Que Deus Que les Deus continue bendiciendo continue a todos. abençoando a todos.